Ora bem. Olá! Agora deu. Sandra! Olá. Então, eu tive que entrar e sair porque a conexão não estava boa, mas agora estamos aqui. Pois, nem sequer aparecia. Consegue-me ouvir bem? É que eu tenho o aparelho ligado por causa de estar extremamente frio aqui em Portugal. Ah, Então eu não estou acredito, congelada. eu tenho o aparelho ligado que está extremamente quente aqui no Brasil. Pronto. Aqui ao contrário, está muito Você frio. está me ouvindo bem? Eu estou te Consigo. ouvindo. Consigo ouvir muito bem. E você consegue me ouvir a mim? Tá Está ótimo. lá. Ok. Então, pessoal, a live de hoje é sobre o apego. Por que eu não consigo me desapegar do meu ex ou da minha ex? Né? Relacionamentos, quando terminam, até quando a pessoa se vai dessa terra, a gente fica pegada. E há maneiras da gente acelerar esse processo. Há várias terapias, como o Theta Healing, como as constelações, que fazem com que isso acelere. Eu e a Sandra Andrade é minha amiga, minha terapeuta particular, ela mora em Portugal. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre o apego com relação ao Theta Healing e ela vai falar sobre a ótica da constelação familiar. Mas antes que a Sandra comece, que ela que vai falar, depois a gente vai ter uma prática e eu vou também falar a nossa surpresa de hoje para vocês. Antes da gente continuar, eu quero explicar o que é o apego. Porque é normal a gente ter apego às pessoas, porque isso acontece se a gente usá-las como proteção. Se a gente fizer naquela pessoa uma maneira de nos proteger, a gente vai se apegar, né? Quando a criança se apega aos pais. Mas também é uma maneira de obtermos ganhos secundários. Ou seja, por exemplo, às vezes você se apega a uma relação destrutiva porque aquela pessoa te sustenta e o seu ganho secundário eu não preciso trabalhar, vou cuidar dos meus filhos. Isso é um ganho secundário, né? A gente fica na zona de conforto, a gente quer manter os hábitos e a gente fica estacionado. A gente não evolui. Para que relacionamentos sejam bem-sucedidos, as pessoas têm que se sentir preenchidas por si mesmas, ao invés de ficar esperando que o outro supra as nossas necessidades, que nos dê bem-estar. A gente tem casal que a outra parte só se sente bem se estiver junta, né? Então, isso significa que a gente não consegue ficar bem sozinha. A gente projeta nos outros as nossas ideias românticas, nossos desejos, nossas fantasias, e o outro nunca vai ser capaz de corresponder. Então, toda problemática se inicia por confundirmos a ideia de amor com apego. Porque a gente acredita que o apego, está agarrado a alguém, demonstra que amamos aquela pessoa. Quando, na verdade, não é amor, é apego. Isso acaba nos causando dor, sofrimento, porque a gente tem medo de perder. E quanto mais a gente se agarra no outro, mais a gente sofre. E aí um dia vem e a gente perde. Que é o que a gente vai falar hoje, né? Por que a gente demora tanto a desapegar quando a gente perde alguém? Então eu vou passar a palavra para a Sandra para explicar esse apego pelas constelações. Ok, Sandra? Prontinha? Sim. Vamos lá. Boa noite. Aqui em Portugal é boa noite ainda. Aí deve ser boa tarde, não é? Que são 6 horas aí. Queria agradecer à Aida por mais uma live, para nós expormos dinâmicas e explicarmos determinados detalhes que muita gente que não tem acesso. E então é essa a nossa função. Eu vou falar a nível de constelações. Em primeiro lugar, eu vou tentar explicar de uma maneira mais prática alguns detalhes da constelação para conseguirem entender o que é que se faz numa constelação. Então, na constelação nós temos um campo morfogenético, que é nada mais, nada menos que um campo eletromagnético. Todos nós temos esse campo eletromagnético. O que é esse campo? Esse campo nós temos acesso a informações e a memórias que estão vinculadas na nossa família. Neste caso, a família atual até aos nossos ancestrais, que são aqueles que vieram antes de nós. Então, nós podemos dizer que temos um campo
de informação da alma da nossa família. Então é interessante exatamente porque mostra o inconsciente da família e mostra as dinâmicas, neste caso sem ser saudáveis, são as dinâmicas doentias, é isso que falam sempre, as dinâmicas doentias da família. E nós conseguimos compreender exatamente porquê. Por causa desse campo, porque mostra o que está inconsciente. Não somos nós que vamos ter essa ideia. Onde é que colocamos os elementos e porque tem que estar aqui, que é para não ter esta dinâmica ou não ter outra dinâmica. É tudo que está inconsciente. Por mais que a pessoa fale, tenha historinhas, essa dinâmica vai mostrar o que realmente acontece, ou melhor, o que está a acontecer na dinâmica familiar. Também é importante, neste caso, eu vou ditar até a nível do, segundo o Rupert Sheldrake, a ressonância mórfica. O que é que ele diz da ressonância mórfica? Tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou mau. Ou seja, se nós temos um padrão de, imaginemos, violência. Se temos um padrão de violência, significa que depois gerações futuras vão ter essa energia de violência. E isso vai estando constante na família, até que alguém tome consciência e mude isso. Como é que se muda? Através da consciência. Não é um pé de mágica, não é como uma varinha mágica que nós conseguimos mudar. É simplesmente termos consciência que não temos que carregar o que não é nosso. Só temos que carregar o que é nosso, não dos nossos ancestrais. Daí a mesma coisa acontece com o apego. Se nós sentimos nesta altura apego, é exatamente aquilo que aconteceu anteriormente nos nossos antepassados. Nós só estamos a repetir ciclos. Então é engraçado como é que uma dinâmica anterior à nossa interfere tanto nesta vida, mas interfere exatamente na parte inconsciente que nós não conseguimos perceber, nem temos ideia daquilo que estamos a fazer sequer. Então, segundo Bert Hellinger, neste caso definiu 3 leis. E eu, quando fiz o meu curso, o meu professor definiu mais uma lei. Então é importante nós conseguirmos perceber quais são as 3 leis de Bert Hellinger e depois a outra perante o meu professor. Sandra, então, um minutinho. Explica quem é Bert Hellinger, porque tem muita gente que não sabe. É o pai da constelação. Ou seja, foi ele que gerou basicamente a constelação. Por isso, nós todos devemos exatamente à fonte. E a fonte é exatamente Bert Hellinger, que é um alemão que já faleceu, se não estou em erro, há 2 anos, e que deixou-nos este precioso presente. Ele é um psicólogo e missionário na África, né? Aí aprendeu com os nativos essa prática e foi aperfeiçoando, né? Voltou para a Alemanha. A Alemanha e depois, exatamente. Quer dizer, como isso é antigo, né, Sandra? Não é uma coisa tirada... isso é modernismo. Não, isso vem lá do povo africano de muitos anos. Sim, ele, o atual, neste caso, da maneira como ele fazia, era com pessoas. Ele colocava no campo essas pessoas e essas pessoas começavam a sentir exatamente esse campo morfogenético. E atingiam de maneiras que eles não tinham ideia daquilo que estavam a fazer, simplesmente sentiam. E ele, com essas sensações que a pessoa sentia, ele conseguia perceber o que é que estava a acontecer, qual era a dinâmica doentia que estava a acontecer naquela família. Portanto, ele não foi logo para a questão dos elementos com os bonequinhos. Depois, com o tempo, claro, criou-se outro tipo de constelações, mas sem ser em grupo, basicamente. Então, eu tenho aqui também, não sei se quer perguntar mais alguma coisa. Não, obrigada, só queria esclarecer. Então, consoante aquilo que eu estava a referir, Bert Hellinger teve, neste caso, definiu 3 leis, que é a lei do pertencimento. Toda a gente pertence ao sistema. Toda a gente tem que ter um lugar no nosso
sistema. Quando falamos em sistema, significa na nossa família. Inclusive os falecidos, porque os falecidos deixaram de existir no campo material, mas eles estão na estrutura da família. Quando nós falamos, por exemplo, em alguém que é excluído, suicidas, assassinatos, isso é derivado, ou seja, isso é como se fosse uma exclusão da família. Independentemente dessa pessoa ter cometido um suicídio, ela tem que pertencer à família. Se ela tomou essa atitude em se suicidar, simplesmente teve a ver com questões também de antepassados que não conseguiam compreender o que é que estava a passar e gera depois problemas psicológicos e a pessoa acaba por cometer também o suicídio. Em relação, por exemplo, abortos, os abortos têm que ser reconhecidos, independentemente se o aborto é espontâneo ou se é provocado. Todos os abortos têm que ser reconhecidos. Por exemplo, uma pessoa que tenha tido um aborto e depois tem um filho vivo, significa que ela tem dois. O primeiro, que é o aborto, e o segundo, que é o que está vivo. Simplesmente tem que entender que existem dois filhos no campo, não só um. Porque se permitir que só um seja visto, o outro é excluído. E então, esta parte da lei do pertencimento simplesmente ia estar desigualdade. Não ia estar em equilíbrio. Outra das leis é a lei do equilíbrio. É a lei entre o dar e o receber. Numa relação, por exemplo, de adulto e criança, ou seja, dos pais e dos filhos, que é um equilíbrio na vertical, em que aqui são os pais e aqui são os filhos. Quem dá e quem recebe. Como todos nós sabemos, quando os filhos são pequenos, são os pais que dão-nos afeto, dão-nos amor, à maneira deles. Às vezes nós pensamos que o amor não foi o suficiente, mas eles deram aquilo que puderam, dentro da consciência que eles tiveram naquela altura. E então nós temos que perceber um pouco essa parte desse equilíbrio. E depois existe o equilíbrio que é no equilíbrio horizontal, que é os relacionamentos de adulto com adulto, ou seja, de esposa com o marido, em que aqui tem que haver um equilíbrio. 50% o marido dá e 50% recebe, e a esposa dá outros 50% e recebe outros 50%. Não é um que vai dar 70% e o outro vai dar o restante. Isso não existe um equilíbrio. Isso só vai fazer com que uma dinâmica a nível de relacionamento não dê certo. Porquê? Porque depois vai criar dependência. Porque se o outro não dá, os meus pais também não deram, eu estou aqui sem amor. E então cria-se uma relação de dependência e aí também pode-se gerar o apego nessa questão. Então nós temos que refletir nos relacionamentos que nós temos se somos nós que damos mais ou se somos nós que damos menos. Tem que haver esse equilíbrio, 50-50. Outra das leis é a hierarquia. Então, os nossos pais têm prioridade em relação a nós, filhos. Os nossos avós têm prioridade aos nossos pais. Os nossos bisavós têm prioridade aos nossos avós. O que é que significa? Que todas as pessoas que vieram antes de nós têm prioridade, porque nasceram primeiro. Simplesmente geraram, foi outras vidas até chegarmos nós. Eu falo entre mim e a Aida. Portanto, para conseguirem entender o que é a lei da hierarquia, acho que é fácil de se conseguir entender. Nós temos que ver uma questão muito importante. Quem não aceita a família tem muita dificuldade em encontrar o seu próprio lugar no mundo. E isso é interessante, porque quando nós não acolhemos o pai e a mãe no nosso coração, nós simplesmente não conseguimos ir para a vida, no sentido de que falta-nos sempre alguma coisa. Nós temos como se fosse um vazio na nossa alma. E esse vazio não é preenchido com outra pessoa, ou seja, com um parceiro. Nós temos que conseguir
compreender que necessitamos de aceitar a nossa família, independentemente como eles são, com os defeitos e as virtudes. Não nos cabe a nós julgar ninguém. Nós só temos que aceitar. Uma coisa que me vê agora, Sandra, a gente não aceita nossos pais, critica tudo que fazem. Aí quando a gente casa, a gente aceita dos parceiros coisas muito piores, né? E não tomam coisas são. E os pais, a gente só fala, é obrigação deles, me colocaram no mundo. E aí, quando a gente aprende na constelação o mal que a gente está fazendo a nós mesmos com isso, né? Exato. E nós temos que perceber uma coisa, aquilo que os nossos pais nos deram foi a vida. Isso é o mais valioso. Porque eles podiam decidir abortar, mas não decidiram. Nós, independentemente dos defeitos e as virtudes que eles tenham, nós temos que respeitar e aceitar essa vida. E nós, ao aceitarmos essa vida, é resignificar aquilo que está no passado, dos nossos ancestrais, e ir para uma vida mais saudável. É isso que toda a gente pretende. Curar as emoções e ter uma família mais saudável, futuramente. Nós aqui podemos até perceber um pouco a família atual e a família de origem. A família de origem é a família, é minha e dos meus pais. A família atual é minha, do meu marido e dos meus filhos. São coisas distintas. E então, a última lei é o tempo e o espaço. O que é que esta lei nos diz? É o passado e o futuro. Então, significa que os familiares mais antigos, eles devem de estar mais no passado. E os familiares, neste caso os filhos, os nossos filhos, deveriam de estar mais no futuro. Exatamente para que haja aquela parte de diferença entre o passado e o futuro. Porquê? Porque o passado caminha para a morte e o futuro caminha para a vida. Não é eu, adulta, que vou estar a olhar para o passado. Isso é uma dinâmica muito doentia. O que é que eu estou a ver? Estou a ver dinâmicas dos meus antepassados e estou a seguir os passos que eles seguiram, inconscientemente. Nós temos que olhar é para o futuro. Nós, para a nossa criança, temos que olhar para o futuro. Isso é importante nós conseguirmos compreender exatamente essas leis. Foi de uma maneira bem sucinta, acho que deu para conseguir perceber como é que atua a nível de constelações, não tem nada de místico e sim de parte científica, porque está comprovado. Tem parte mesmo científica que as constelações também funcionam, independentemente da pessoa poder não acreditar. Isso já cabe a cada um de nós. Portanto, tudo aquilo que nós às vezes não queremos ver, futuramente vai nos acontecer. Porque não foi reconhecido lá atrás. Então, pelo que eu entendi, Sandra, a relação do apego com a constelação, uma delas é a gente não aceita nossos pais. Sim. E vai ter um relacionamento complicado com o atual marido ou esposa e vai ficar mais apegado do que deveria. Exatamente. Quando a gente não respeita os 50%, eu tenho que dar e receber 50% do meu companheiro ou companheira, eu também me apego demais e o outro se afasta mais ainda. Exatamente. O que mais você pode dizer com relação ao apego com as constelações? Como é que a gente pode curar isso fazendo uma constelação, Sandra? É assim, quando é a nível de apegos, nós tentamos perceber se vem mais da nossa mãe ou do pai. E também dos antepassados familiares, de parte materna e parte paterna. E vamos tentar perceber primeiro de onde é que vem essa energia de apego, porque é uma energia que nós vamos trabalhar, neste caso é o apego. E vamos tentar perceber, além de entender onde é que está, não é? Que parte da família é que está, nós simplesmente vamos acabar por ter consciência daquilo e não querer repetir. Claro que depois temos outros processos, porque
essas informações têm que nos chegar à alma, nós temos que, não é só pensar com a cabeça, é pensar com o coração, é sentir que nós precisamos de fazer diferente. Então, não é o constelador que vai fazer constelação, sim, mas a pessoa que vem, neste caso, para fazer a constelação, tem que fazer a parte dela, ou dele. Tem que perceber quais são as dinâmicas que estão a repetir, de onde é que vem. Depois fazemos as frases sistémicas para aliviar também a nível da energia e de nós carregarmos essas informações nos nossos antepassados. E quando a pessoa decide que não tem que carregar mais aquilo que é dos outros, só aquilo que é dela, simplesmente flui a vida. É assim que se trabalha numa constelação. É entender o que é que está a acontecer, ver de onde é que vem e perceber se a pessoa que veio fazer a constelação se está no presente, se está realmente, ou se está no passado, a reviver as histórias dos outros. Então você falou do campo, né? Então, todas as informações que estão no nosso campo familiar, elas vão nos guiar, né? De uma forma inconsciente. Vão influenciar nossas escolhas. Então, talvez a minha escolha, se eu não tivesse influenciada por isso, seria não estar vivendo com aquela pessoa. Mas eu posso estar vivendo uma memória, que é o comportamento do meu antepassado que não foi trabalhado, porque ele não sabia nem como. E hoje a gente faz uma constelação, a gente pode curar isso, tanto para as gerações passadas quanto para as futuras, né? Significa que quando eu me curo, eu também curo meus filhos, meus netos, não é isso? Fala um pouquinho sobre essa cura aí que a gente faz. Sempre que nós queremos nos curar, nós vamos curar gerações futuras, ou seja, todas as pessoas que vêm depois. Não é que se vai curar o que está para trás, significa que nós vamos entregar a eles o que é deles e que nós temos que honrar, neste caso, a vida deles e quando nós honramos a vida das pessoas que já faleceram e que tomaram essas atitudes, significa que eles tiveram a vida deles. E nós temos que pedir perdão porque nós estávamos a viver a vida deles, coisa que nós não temos. Então temos que entregar a quem é por direito. Por isso é que existem frases que são muito evidentes que eu vou honrar-te ainda mais entregando a ti o que é teu por direito e fico somente com aquilo que é meu. E aí seguir a vida. A parte da constelação, a família saudável é exatamente isso. Quando a pessoa toma consciência que não vai carregar mais aquilo que não é dela, simplesmente as gerações futuras vão se curando. Neste caso, são as gerações futuras que se vão curando. Não sei se vocês me compreender. E quando a gente está no relacionamento abusivo, que a gente consegue constelar isso, a gente também consegue que nossos filhos evitem esses relacionamentos abusivos? Sim, neste caso, imaginemos, se for a Aida a vir fazer a constelação, vai-se curar a si, e aí curando-se a si, seria curada as gerações futuras. Portanto, é a mesma coisa como a forma estava a referir. Perceber aonde é que existe a dinâmica familiar de dependência ou de violência, o que seja, interiorizar isso na nossa alma, porque não é só na cabeça, nós temos que abstrair um pouco, porque se fosse só na cabeça, as coisas não acontecem. Nós temos que sentir mesmo que não queremos mais aquilo para o nosso futuro. Então, que entregamos a outra pessoa, a quem é, neste caso, a quem pertence, e simplesmente ficamos com aquilo que é nosso e seguimos para a vida. Quando dizemos seguimos para a vida, seguimos para o futuro. Não vamos reviver o passado. A gente tem que ver. O grande problema é que a maior parte das pessoas se encontra no passado e não no futuro. É isso que eu ia falar, Sandra. A gente hoje tem recebido terapias incríveis que trabalham de forma muito mais profunda, muito mais rápida. Mas ainda há muito medo, ainda há muito misticismo. O Brasil
por exemplo, as constelações são feitas há mais de 20 anos lá. A gente começou a trabalhar isso agora. E ainda as pessoas ficam muito desconfiadas. O Teta Healing, que eu vou falar um pouquinho, a gente tem que estar mais aberto para o novo, né? Porque o universo está trazendo para a gente coisas que não são assim, passe de mágica, não. Bert Helling estudou constelações muitos e muitos anos. Ele viveu na África muitos anos. Ele morreu com mais de 90 anos, certo? Aos 2 anos. Ele se dedicou a isso. E a esposa dele até hoje se dedica. Então é importante as pessoas se abrirem para o novo, para novas técnicas de ajuda. Porque até a vacina, quando surgiu a vacina, acho que da polio, que foi obrigado o povo a tomar, houve uma revolução no Rio de Janeiro, porque o povo se recusava a tomar uma vacina que eles não sabiam o que eram. Isso aconteceu há mais de 100 anos atrás. Então, essa resistência que a gente tem, eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí aceitando tudo que é prática, pegando gurus, né? Não é isso. Mas vamos estudar, vamos ver o que é e dar uma chance a nós Exatamente, de mudarmos isso. Né? Exatamente. Se a pessoa quer ser saudável, ela tem que ter consciência que tem que mudar. Sim. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos que mudar determinadas questões na nossa vida, independentemente de nós acharmos que está a correr, por exemplo, o trabalho muito bem. E os outros setores, será que está a correr assim tão bem? Nós temos que compreender primeiro que queremos mudar. Só quando queremos verdadeiramente mudar é que vamos alcançar as terapias. Vamos querer fazer as terapias para nos curar. O problema é que muita gente acaba por não querer sair do lugar, porque é gostoso estar ali porque já conhece a zona de conforto, né? A gente está ali por uma zona de conforto, não é fácil mudar. A outra coisa que a gente não entende é que ninguém muda ninguém. Às vezes a gente fica num relacionamento que não está dando certo e a gente acredita que o outro vai mudar porque ama a gente. Então, não, eu vou ficar, ele vai mudar porque ele me ama ou ela me ama. Isso não existe, a pessoa só muda quando ela quer mudar. E é importante as pessoas entenderem isso. Porque senão lá se vão um monte de anos tentando mudar as pessoas. A gente tem que começar por nos mudar e aí a gente vai ter uma energia diferente da outra pessoa. E ela pode sentir, opa, eu também preciso mudar para acompanhar ela, ou eles. Exato. Não, isso acontece. E aí caminham os dois para a vida. Se um só decidir caminhar, o relacionamento vai acabar por terminar. É isso que as pessoas têm que compreender. Nada é para sempre. Nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para fazer com que o outro caminhe a nosso par. Nós temos que... Isso também é um apelo, que muita gente pensa que um casal tem que caminhar na mesma direção. Mas nós não podemos mandar no outro. Se nós não podemos mandar no outro, simplesmente, se a outra pessoa quer evoluir, tem que deixar o que está para trás, que não lhe serve. O fim dos relacionamentos é mesmo isso. Tudo é impermanente. Então, Sandra, eu vou falar agora um pouco sobre o apego à luz do Theta Healing. E depois a gente pode falar sobre a nossa proposta e eu vou encerrar com uma meditação. Certo? Sim, sim. Ok, então, o Theta Healing, eu expliquei lá na minha página do Instagram um pouco sobre o que é o Theta Healing, um pouco sobre o que é constelação. Se vocês tiverem dúvida, vão lá, eu coloquei isso essa semana, exatamente por causa dessa live. Na página da Sandra também tem bastante matéria. Página linda, porque ela é expert em fazer as matérias. Eu não sou. Então, é o seguinte, o Theta Healing, ele trabalha muito com também o nível Theta, né? Que é o mesmo nível que a gente usa na hipnose, mas não é hipnose, né? O Theta Healing. Mas a gente também trabalha com essa parte dos ancestrais, das vidas passadas, né? E o que acontece? A gente fala que uma pessoa às vezes está pegada a outra, a um trabalho, a uma casa, a um filho.
é um apego que não é normal, porque ela está ligada, ela tem cordões. Isso a psicologia também já fala nesse emaranhamento. A pessoa está emaranhada e não consegue se desfazer. Então, às vezes, ela pensa que ama aquela pessoa, que depende daquela pessoa, e não é verdade, ela está emaranhada. E mesmo quando a pessoa se vai, quando o filho cresce, vai para outro país, aí vem a síndrome do ninho vazio, que é quando o filho vai embora e os pais se sentem completamente perdidos. Então, o Theta Healing vê isso como o quê? Como fragmentos de alma, por exemplo. A pessoa levou uma parte minha e deixou comigo uma parte dela. Então, a gente faz esse fragmento de alma para devolver para a pessoa, mesmo se ela mesmo que ela tenha morrido. E pegar o que é meu, que ela levou com ela. A gente faz o divórcio energético, que é para cortar esses laços. E há várias outras técnicas que são feitas também, porque a gente considera que muitas das coisas que também trazemos hoje, assim como nas constelações, são dos nossos antepassados. Então, às vezes, eles fizeram pactos, votos, promessas. Antigamente existia muito isso, né? Pactos de amor, promessas de amor eterno, e são transmitidos para a gente. Então, a gente está vivendo um pacto de amor eterno sem sequer saber que não foram nós que fizemos. Então, a gente pode romper com esse pacto. Por isso é que eu estava falando, vamos dar uma aberta, vamos investigar os assuntos, vamos ver o que tem, vamos fazer uma prática. Hoje eu vou dar uma prática para vocês, para saber, para vocês sentirem como a gente pode usufruir um pouco mais dessas novas terapias. Tá? A Sandra já falou bastante das constelações, e aí muita gente vem pedindo para a gente falar mais completo, falar mais sobre assuntos, fazer mais práticas. O workshop é muito corrido. Então, a gente decidiu fazer um workshop de 3 horas sobre constelação, sobre a separação. Como eu faço para me desapegar mais rapidamente de alguém que eu não consigo desapegar. Eu tenho clientes que estão separadas há 15 anos, há 5 anos e não conseguem deixar o ex de lado. Essa semana eu atendi uma pessoa que já casou de novo. O marido morreu e a esposa do atual marido está viva e nenhum dos dois desapegou. Nem dela, do marido, nem ele da esposa. Então ficou uma relação complicada. Então, nós vamos fazer um workshop, tá, assim, pequeno, não vai ser muito grande, de 3 horas, a um preço super acessível, só mesmo para colocar vocês nesse conhecimento que está aí, que vocês podem ter ajuda. E eu vou deixar o meu contato e o da Sandra, vocês entram no WhatsApp e perguntem mais quando vai ser, como vai ser. A gente forma um grupo de WhatsApp, por isso que eu disse que vai ser pequeno. E vamos lá, vamos fazer esse workshop com o maior carinho possível. A Sandra vai falar uma parte, eu vou falar outra, ela vai fazer uma prática, eu vou fazer outra. Vamos gravar. Isso vai ser entregue a vocês também, para vocês repetirem sempre que necessário. Tá bom? Então, eu vou deixar no final. Agora a gente vai para a prática, para a meditação de desapego do Theta Healing. Então, eu peço a todos vocês que fechem os olhos, encontrem a posição bem confortável, entrem assim com a alma de criança, porque muita gente não conhece as técnicas e pode achar que é besteira, mas não é. Eu sou exemplo vivo, a Sandra também, né? Então, vamos lá. Procure essa posição confortável. Mantenham sempre seus olhos fechados para tirar o externo da mente de vocês. Inspire, expire. Vão inspirando e expirando profundamente, soltando devagar. Nessa meditação, a gente vai liberar todos os desapegos, tudo aquilo a que você talvez esteja apegado e que já não faz mais sentido. Tudo aquilo que é preciso deixar ir. Mas que você, de alguma forma, ainda se sente preso. Talvez seja um relacionamento que você percebe que não está fazendo bem para você, mas você não consegue soltar. Um relacionamento que já não faz mais sentido. E nesse momento, nós vamos trazer do Criador, Deus, como você quiser chamá-lo.
nós vamos trazer novas concepções, novas maneiras de olhar para a realidade, que vão te permitir viver nessa nova realidade, nesse desprendimento de tudo aquilo que estava te impedindo de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então agora você vai se concentrar no seu coração, em tudo aquilo que você sente, sem querer julgar, sem querer entender todas as coisas. Quando você está julgando, procurando entender o que eu estou falando, você perde o time, o filho. Então apenas relaxe. Imagine que no seu coração tem uma energia muito forte. Vamos dar uma cor, vamos dar a cor rosa para essa energia, a energia do amor. Envie essa energia por todo o seu corpo para baixo, para o centro da Terra. Ela sai dos seus pés e vai em direção ao centro da Terra. Mas como ela faz isso? Ela faz em forma de raiz. Imagine, visualize, perceba, ou apenas dê o comando à sua mente, que você está visualizando. Raízes saindo dos seus pés em direção ao fundo da Terra, a Mãe Terra, com toda a sua energia que veio do seu coração. Essas raízes vão descendo com profundidade para todas as camadas da Terra, para os rios subterrâneos, para o magma, para as pedras, para a areia. E ela vai chegando ao fundo da Terra. Lá nós temos Gaia. A gente chama de uma parte de Deus que fica abaixo de nós. É Deus. Lá você percebe um enorme cristal, também cor-de-rosa, e suas raízes vão entrar nesse cristal e vão trazer daí a energia do amor da Terra. E agora, essa energia, junto com a sua energia de amor, ela se mistura. E ela vai subindo de volta. Ela vai subindo pelo mesmo caminho que ela fez. E ela vai entrando pelos seus pés. Ela vai entrando pelas suas pernas. Ela vai abrindo todos os seus chakras nesse momento. Aí você vai imaginar uma linda bola de luz no topo da sua cabeça, na cor lilás. Você entra com sua energia dentro dessa bola de luz. E você começa a subir. Essa bola vai saindo da sua casa, do teto da sua casa, do seu apartamento, vai subindo pela sua cidade, vai subindo, vai saindo do seu estado, vai saindo do planeta Terra. E você percebe que essa bola está no espaço, você está dentro, a sua energia está dentro dela. Você começa a cruzar imensos bolsões de luzes escuras, claras, escuras, você está segura dentro dessa bola. Você se deixa encantar como uma criança. Você sabe que você está indo em direção ao Criador. Você passa por luzes douradas. E agora você passa por uma imensa camada de luzes multicoloridas. Mas todas as cores do arco-íris. Essa camada agora é gelatinosa. É muito gostoso da sua bola passar ali e continuar subindo, subindo. E você agora vê uma imensa camada cor-de-rosa. E essa camada cor-de-rosa, ela vai te projetar para um gigantesco portal. Esse portal tem a luz branca, perolada, muito brilhante, muito brilhante. É o portal do sétimo plano, plano do Criador. A luz rosa joga sua bola lá dentro. E lá dentro essa bola se desfaz.
E você sente uma emoção muito grande, porque você se conecta com o Criador. Você está no plano da criação. Então, nessa luz do sétimo plano, nessa luz branca do Criador, só está deixando essa luz te iluminar. Iluminar suas células, iluminar suas moléculas. Iluminar todos os níveis e áreas da sua vida. Nessa conexão com o Criador, você me permite trazer para você alguns downloads, alguns programas, baixar em você alguns programas. E você me permite comandar que venha para você os programas que eu falar. Você, por favor, pode dizer sim mentalmente. Não precisa falar em voz alta. Respira. Muito bom. Agora eu vou pedir um comando mental para você, que é o seguinte. Eu me permito desapegar de tudo que me prende e que já não faz mais sentido para mim agora. Criador de tudo que é requisitado enviar desde a fonte a definição renovada do desapego. Que a partir desse momento eu compreendo como desapegar de tudo aquilo que já passou, ou aquilo que precisa passar, de todos os ciclos que precisam fechar, que estão sendo fechados neste momento. Você me permite trazer um download para você de que você sabe como viver desapegada e mesmo assim valorizar e honrar todas as coisas na sua vida. Repita mentalmente. Eu sei quando e de que maneira desapegar. Eu sei que é possível desapegar com leveza e sem sofrimento. Deixei de confundir amor com apego. Eu sei como amar sem ser apegado. Eu sei que é possível amar sem apego. Eu sei como fazer isso na vida diária, da melhor e mais elevada maneira, para o bem maior. Você me permite fazer os downloads? Diga sim mentalmente. Eu sei exatamente como se sente ser completamente desapegado ou desapegada. Eu sei também qual é a sensação de viver com completa segurança, mesmo estando no desapego. Sei como se sente estar nutrido, nutrida, sem precisar do apego. Envie para mim, Criador, neste momento, todas essas novas definições, através da fonte criadora de tudo que é, do sétimo plano, da maneira melhor e mais elevada. Grata. Está feito, está feito, está feito. Mostre-nos, Criador. Nesse momento eu vou pedir que você visualize, imagine você recebendo essa chuva de informações que vem em forma de energia, entrando em todas as suas células, no seu espaço. Isso. Deixe entrar. Imagine. E agora volte a essa luz branca do Criador. Agora você vai realizar um outro comando. Mentalmente, você vai dizer: Criador de tudo que é requisitado enviar agora para mim a sensação de saber como ser desapegada, de viver desapegado, sem qualquer sofrimento, sem qualquer dificuldade, sem qualquer sacrifício. Que a partir deste momento eu compreendo o desapego através da fonte criadora de tudo que é. E que eu sei como ser desapegado de qualquer coisa, sem qualquer sacrifício ou sofrimento. Que a partir de agora eu me liberto de tudo que me prendia
e me impedia de prosseguir e de ser tudo que eu nasci para ser. Pelo bem maior. Envie essas novas definições para mim, Criador, da maneira mais elevada e melhor, em todos os meus níveis de crença. Grata. Está feito, está feito, está feito. Mostre-nos, Criador. E nesse momento, eu peço que você se imagine como se estivesse no meio do universo, num espaço não local, onde todas as coisas podem ser criadas instantaneamente. E visualize agora todas as correntes que te prendiam, tudo que te impedia de prosseguir, de ser tudo o que você nasceu para ser. Ouça agora essas correntes caindo por terra. Ouça agora tudo que te prendia se soltando. Visualize como se as correntes que prendiam seus pés, as suas mãos, agora se quebram, dando a você a liberdade que realmente você almejava. Agora, sinta todo o seu potencial, toda a sua força, toda a sua capacidade de prosseguir. Sinta confiança nessa energia. Sinta confiança nessa nutrição, nessa capacidade de prosseguir e de se encontrar. E de viver na sua verdade, de estar conectado com a sua essência. E agora veja, imagine toda a representação desse desprendimento. As imagens que você consegue ter a partir do momento que você tem essa liberdade. Ouça o som da liberdade. Talvez sejam pássaros, talvez seja o som do mar, talvez seja uma música. Sinta-se feliz, alegre. Veja-se alegre e feliz. Veja como se realmente você tivesse um direcionamento, tivesse um caminho, um norte. E a certeza de que você já sabe para onde ir e de que você já tem essa segurança dentro de você. Respire profundamente e agora envolva-se dentro de uma bolha de luz. Novamente. Faça o caminho de volta pelo universo. Derrame toda essa energia sobre você, sobre as suas células, moléculas, níveis e áreas da sua vida. Deixe essa energia ir para o centro da Terra, traga de volta, passando por seus pés, pernas, subindo pela sua coluna, até chegar no topo da sua cabeça novamente. Sentindo-se bem, energizada, livre. Respire profundamente, solte devagar. E no seu momento, você pode abrir os olhos. Então, tudo bem, Sandra? Está tudo ótimo. É excelente. Alguém, Fazer o tratamento é muito bom. alguém quer comentar alguma coisa, alguma pergunta? Sandra, tem alguma pergunta? Não tenho. Olha, eu sugiro que vocês fiquem mais um pouquinho, depois bebam um pouquinho d'água, deixem entrar essa energia em vocês. E como eu falei, eu vou deixar o link, o meu WhatsApp da Sandra. E aí vocês podem entrar em contato para perguntar sobre as condições do nosso workshop, que eu garanto que vai ser bem, um preço assim muito acessível, apenas para que vocês comecem, dê esse pontapé nessa nova vida de desapego com as pessoas que você precisa se separar agora ou já se separaram e está doendo. Ok? Sandra, muito obrigada imensamente. Sempre a gente vai fazer uma nova live em breve e a gente vai se falando. Estou morrendo de ciúme de você. Tá um frio danado aí, eu estou aqui nesse calor danado do Rio de Janeiro. É que está muito frio mesmo. Está 1 grau. 1 grau, aqui está uns 28 à noite. Tchau, gente. Um beijo. Gratidão a todos. Tudo bom. Beijinho. Deus. Tchau, beijo.